Olá, gente, tudo bem? Sou eu de novo. Olha como eu tô cada dia mais cabeluda. Tô me olhando aqui, ó. Que evolução. Desde o primeiro vídeo dá pra ver. O cabelo tá crescendo. Gente, como vocês sabem, que eu já falei nos outros vídeos, eu tive uma experiência de, muita proximidade com a morte. Eu não vou colocar aqui como uma experiência de quase morte, porque as chamadas EQM acontecem quando a pessoa sofre de fato uma parada cardíaca durante um tempo, e durante esse tempo elas experienciam sensações extracorpóreas, enfim, tem essas experiências espirituais. E eu não cheguei a ter essa parada, apesar de eu ter ficado por um prolongado tempo com um risco sério de morte, né, um risco grave, a ponto dos médicos realmente desenganarem minha família, falarem que eu não teria 24 horas de vida, que eu tava em choque hipovolêmico, como eu falei, né, eu comentei nos outros vídeos. Então, assim, eu tive uma experiência espiritual que eu relatei no meu segundo vídeo, que é o vídeo que eu falo sobre a reabilitação pós-coma. Comentei ali um pouco sobre o estado em que eu me senti emocional, psíquico e espiritual ali também. Que eu, apesar de estar me sentindo fragilizada e ter um certo medo, eu me senti num estado elevado espiritual ali, muito rodeada de bondade, tanto no plano físico, quanto no nível espiritual de fato, né? Como se realmente tivesse acontecido comigo um milagre, eu tivesse sido salva e protegida por um outro plano, né? E eu senti esse plano ali ao meu lado e eu vi de fato na minha cabeça, não sei dizer, no momento da minha cirurgia, que foi uma cirurgia muito delicada, cirurgia da barriga, do intestino, que eu comentei também antes. Já contei nos outros vídeos os sentimentos que eu tive de uma corda para eu cuidar da minha saúde, do meu corpo, me nutrir, né, cuidar do meu sistema imune, e da percepção da perfeição que é o corpo humano, da perfeição que é o funcionamento, do milagre que é o funcionamento perfeito de qualquer organismo, mas o corpo humano é surreal. Eu tive aquele acorda para perceber que tanta picuinha que a gente vive, tanta briga, que na hora da morte é tudo besteira e que naquela hora realmente o que importa são as relações que a gente teve, né? Eu passei a ficar muito mais minimalista depois que eu voltei pra minha vida, porque eu gostava muito de comprar coisinhas, assim, tô muito apegada a objetos de decoração, coisinhas fofas, mas eu parei pra pensar o trabalho que eu daria pros meus familiares, pra se desfazer de tudo, né? Aí eu fiquei pensando, melhor eu comprar menos coisas, ser menos consumista, porque a gente acumula muita coisa e a gente não leva nada. E passei a pensar também em questão de um testamento, assim, alguma coisa, não que eu tenha nada de valor, mas assim, de deixar alguma mensagem, porque a gente pode morrer a qualquer momento, mesmo achando que a gente tem a vida toda pela frente. Foi o que eu senti na pele, né? Mas eu tive uma sensação, acima de tudo, eu senti a mensagem do plano espiritual o seguinte: viva o seu chamado, viva o seu propósito, realize o que você tem que realizar, muito forte. Porque assim, por coisas da vida, né, eu sempre fui uma criança muito artística. Eu gostava de encenar peças de teatro, de encenar coreografia, eu com minha irmã. Tem coisinhas anotadas assim, de novelinha que eu criava. Eu sempre quis ter o meu canal de TV. Na época não existia YouTube, né? Então eu imaginava assim, que eu queria ter o meu canal de TV para eu passar os filmes que eu achava legal e os clipes que eu achava legal, para eu fazer a minha programação e tudo mais. Só que quando surgiu o YouTube, possibilitando essa criação de conteúdo, eu estava muito focada já em... eu tinha uns 16 anos, eu estava já muito focada em vestibular, faculdade, seguir uma coisa mais certinha. E, inclusive, eu sou concurseira, fazia concurso desde os 16, 17, porque eu tinha muita necessidade de estabilidade financeira.
Então, esse lado artístico meu, esse chamado artístico, foi ficando deixado de lado. E eu lembro que a maior inspiração para mim, e quando eu percebi que eu queria fazer algo parecido, foi quando eu comecei a assistir o programa da Oprah Winfrey, que era uma pessoa que trazia para mim informações que me agregavam, né, novidades, coisas interessantes. Ela sempre foi pioneira na discussão de vários temas. E era isso que eu queria ser. Eu queria também, como ela, transmitir informação, transmitir conhecimento. E eu sempre senti esse chamado na área comunicativa, na área artística, só que eu matei isso dentro de mim, porque eu precisava de estabilidade financeira, precisava de dinheiro, precisava de independência. E de uns anos pra cá, próximo dos 30, ali um pouco antes de acontecer isso comigo, tava martelando na minha cabeça assim, né, eu tô infeliz, foi isso tudo que eu lutei pra ter na vida e não tá legal, não tô feliz, tô insatisfeita, é um serviço administrativo que nunca vai me suprir. E eu comecei a pensar, eu tenho que abrir o meu canal do YouTube, e os conteúdos assim que mais me interessam, que eu queria conversar sobre, queria discutir, tanto da área de saúde quanto da área artística, de cinema, de teatro, de TV, que são as áreas que, como eu fiz faculdade de comunicação social e jornalismo, foram as áreas até que eu me aprofundei um pouco mais na faculdade. E eu queria colocar a minha opinião no mundo, colocar a minha discussão aqui também no YouTube, porque eu sempre vi outros youtubers e eu queria contribuir, mas nunca chegava a hora, nunca tava bom, nunca eu tava bem. Mas o chamado que eu sinto é esse, de me comunicar, de talvez democratizar conhecimento, informações que eu tenho, o mínimo que eu tenho. Enfim, de participar desse universo. Então esse canal do YouTube é uma realização pessoal para mim, mas também é uma dívida com o mundo espiritual, e por isso que é uma coisa muito importante para mim. Quero começar a falar sobre o que eu gosto, sobre cinema, inclusive eu vou começar a falar nesse vídeo mesmo, porque o que eu senti ali neurologicamente falando me lembrou muito 2 filmes. O que é uma experiência que eu tive lá no hospital, que eu vou contar pra vocês. Sabe quando falam que na hora da morte, ou quando a gente morrer, tudo vai fazer sentido? Eu tive essa experiência. Quando me estubaram, eu até já comentei isso. Eu me lembro daquele momento, só que naquele momento eu criei uma viagem, assim, né? Eu me lembro de muitas pessoas na sala me olhando, né, médicos e tudo mais. Só que na minha cabeça, e olha como cada cabeça, né, quando cada mente tem uma viagem de acordo com o que habita na mente da pessoa. Eu vi uma equipe de filmagem que estaria fazendo um documentário sobre Covid, sobre diagnósticos errados, sobre o que eu teria passado. E isso, gente, eu tava acordando de um coma. Primeira vez que me estubaram depois de 11 dias. E aí veio meu amigo, que era o que eu tinha estado junto 2 semanas antes, assim, que a gente gravou um clipe. E aí ele veio falar que o pessoal tal da equipe que gravou, que estavam me acompanhando e que ia passar aquilo na Globo, enfim, junto com outros relatos ali e tal. E que no fundo tudo aquilo que tinha acontecido comigo tinha tido um propósito muito grande, que seria ali avisar e alertar as outras pessoas e servir de exemplo, e que no fundo tudo fez sentido, assim, que foi uma amarração de mínimos detalhes que o meu cérebro fez, que na verdade depois eu fui vendo que nada fazia sentido, mas aquilo foi muito lúcido na minha cabeça, muito lúcido. E aí eu me lembrei de certos momentos que teriam sido gravados, que gravaram me dando banho. Aí eu falei com a minha mãe, não quero que mostre. Que não sei o quê. E aí eu inventei também que um técnico tinha me dado banho e tinha me tocado de uma maneira meio rude.
e que aí, mas aquilo ia aparecer, ia mostrar, e que seria bom mostrar como as pessoas em coma às vezes são maltratadas, ttt. E aí, com o tempo, deu ali falando com a minha mãe, com a minha irmã, vai passar na TV, devo ter algum cachê, né? Elas não dando atenção e eu ficando revoltada porque elas não estavam dando atenção. E até que elas falaram, Aline, nada disso aconteceu. E aquilo foi chocante pra mim, porque pra mim era lúcido, não era um sonho. Mas aí com o tempo foi ficando distante. Então assim, eu não sei se foi uma viagem da minha cabeça no momento da extubação, no momento que eu saí meio que da morte pra vida novamente e fiz tudo aquilo, né? E como a gente ainda tá meio sedado, a gente dorme, depois acorda e vai vindo as coisas na cabeça. Eu não sei se foi um sonho que eu tive após aquilo, ou se foi uma viagem aí lúcida enquanto eu estava acordada, mas ainda um pouco dopada. Só sei que isso me lembrou muito 3 filmes. Me lembrou muito um filme que chama Jacob's Ladder, que é Delírios... esqueci. Delírios... Eu vou colocar o nome aqui. É com o Tim Robbins. E ele é um soldado, se não me engano, que vai pra Guerra do Vietnã. E aí volta pra casa e tá tudo bem e tal. Mas aí começam a acontecer coisas estranhas. Me lembrou também um outro filme que é um clássico de quem estuda cinema, estuda audiovisual, que é o Mulholland Drive, Cidade dos Sonhos, que é com a Naomi Watts, que é um filme muito doido, é do nosso querido David Lynch, é uma narrativa instrumental. Mas esses 2 filmes, eles têm algo em comum que eu senti... vou ter que dar um spoiler. Então, se vocês querem assistir esses filmes, eu acho que vocês não vão gostar de nenhum dos 2. Eu acho que só estudante de audiovisual gosta. O que é que esses filmes têm em comum? Os personagens principais, os protagonistas, eles morrem. E neste momento de morte, eles criam esses delírios, que são delírios longos e lúcidos, como se eles estivessem vivendo aquilo que eles sempre quiseram, então tudo faz sentido, é tudo lindo. Mas na verdade é o cérebro deles morrendo e talvez dando uma história de fim de vida legal pra eles. E eu senti isso, porque o meu cérebro fez conexões de amarrar tudo de forma que tudo fazia sentido e que minha vida e minha doença teriam um propósito. Mas as coisas amarradas não faziam sentido depois quando a gente para pra analisar. E esses filmes vão um pouco nesse contexto, cada um de forma diferente. E aí também me lembrou um terceiro filme, que é tristíssimo, que é o Inteligência Artificial, né, com Haley Joel Osment, que é um robozinho, só que ele é um robozinho humanizado, né? Então ele, como se ele tivesse um coração, como se ele tivesse uma consciência. E ele tem uma vida muito sofrida ali quando ele, né, vive com a família e tudo mais. E quando os ETs vêm pra Terra e tudo mais, e vem aquele robozinho com aquela cabeça, com aquela coisa tão dura no coraçãozinho dele, eles dão pra esse robozinho um final feliz, tudo na cabeça dele, mas eles criam ali algo pro menino, né, pro robozinho que faria um sentido e que atenuaria a morte dele. É isso, assim, eu nunca vi ninguém falando sobre esse tipo de experiência, mas foi a experiência que eu tive e queria saber se outras pessoas tiveram, porque realmente eu nunca vi ninguém falando sobre, mas esses filmes me lembraram muito. E quando eu assisti, né, eu achei, totalmente fora do viagem, balela, mas eu acho que não. Eu acho que isso pode acontecer sim. O nosso cérebro, quando a gente tá morrendo, ele pode dar uma história feliz pra gente, de forma que a gente aceite aquela morte, compreenda aquela morte como algo que fez super sentido e que tá integrado a um plano maior,
mas na verdade às vezes nem tá, né? E eu também, na verdade, tive uma outra lição relativa à morte, que me lembrou outras obras. É um livro e um filme que tem muito intertexto entre si. E eu vou fazer o próximo vídeo sobre isso. E depois, se Deus quiser, sair desse tema um pouco sombrio. Então é isso, gente. Até o próximo vídeo. Obrigada por assistirem. Até mais.